muito boa noite. Sejam bem-vindos ao 7º e último encontro do Seminário de Inteligência Física. Eu quero aproveitar o ensejo para agradecer aqui algumas pessoas especiais. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Quero agradecer aos nossos médicos pela participação, a nossa equipe de mídia que esteve conosco aí o tempo todo e a você que participou conosco ao longo desses 7 seminários. Foi muito importante. E para não perder o hábito, você já sabe o que eu vou falar, né? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com o maior número possível de pessoas. Vai ser muito legal. E como eu mencionei na semana passada, hoje vai ser muito especial. Nós temos os 3 médicos aqui conosco e eu quero agora dar uma oportunidade para eles darem a saudação deles. Por gentileza, doutores. Olá a todos, é uma alegria estar aqui concluindo essa primeira fase do Inteligência Física. E esperamos que vocês tenham gostado, que aproveitem bem esse programa, que se propõe a fazer uma sinopse daquilo que foi dito durante esses últimos 6 seminários. Então, se você ainda não teve tempo de ouvir a todos, você pode captar aqui a essência e aquilo que te chamar a atenção pode voltar lá ao conteúdo completo. Ok? Então, sejam muito bem-vindos, que você esteja com o coração aberto para entender e para praticar a inteligência física. Boa noite para todos. Eu também estou muito feliz de estar aqui mais um dia para estar falando sobre temas tão importantes que foram esses abordados, né, nessas últimas semanas, nesse seminário de inteligência física. Eu falei um pouco mais sobre a parte emocional, mas a nossa saúde, ela não é só uma coisa específica, né? São várias áreas que juntas fazem com que nós tenhamos uma saúde plena de verdade. Então, espero que vocês tenham gostado e que continuem aqui com a gente no canal do Bem pelo Bem. Boa noite a todos. Para mim também é um prazer, é uma honra participar aqui com os colegas. Um seminário falando temas tão relevantes, tão importantes sobre o cuidado com a saúde. E estamos aí com o maior prazer participando. E agradeço também a participação de vocês, as perguntas que foram enviadas. Nós vamos estar aqui hoje, como foi falado, tentando trazer de forma sintetizada conceitos práticos, né, que podem ser aplicados e com certeza vão resultar em efeitos positivos para a sua saúde. Muito bem, show de bola. E já que você mencionou das perguntas, doutor Valner, nós temos algumas perguntas aqui e a primeira é para a doutora Caroline. Já que a ansiedade é o mal do século e traz tantas consequências, como eu identifico se tenho o transtorno? Bem, realmente, a ansiedade ela é o mal do século e cada vez mais a gente identifica esse transtorno que há algumas décadas atrás não era muito comum. E o Brasil, a gente sabe hoje, através de dados da Organização Mundial da Saúde, que é o país mais ansioso do mundo, né? Então, realmente, é um tema muito importante. E para a gente identificar, primeiro a gente tem que saber que a ansiedade, só essa palavra ansiedade, é um transtorno, é uma reação, na verdade, natural do ser humano. Todo mundo fica ansioso quando tem uma entrevista para fazer, antes de uma viagem, ou se está em alguma situação de perigo. Então, é uma reação normal. O nosso corpo ele libera algumas substâncias que formam reações que a gente chama de luta ou de fuga, né, para nos proteger. Então, a gente acaba tendo alguns sintomas que todo mundo conhece. O coração começa a acelerar, a gente começa a suar, sente um pouco de frio, ficamos mais ofegantes, né, uma sensação de medo. E isso é uma reação natural que pode acontecer. O problema é quando isso se torna um transtorno. Então, quando a pessoa tem algum transtorno de ansiedade, isso é uma lista de vários transtornos diferentes, ela pode ter esses sintomas físicos, além de outros sintomas diferentes, diante de situações que não são situações de perigo, são situações corriqueiras do dia a dia. E aí ela acaba tendo desencadeia essa reação frequente e, às vezes, intensa, várias vezes ao dia, diante de situações corriqueiras, e isso acaba levando a um desgaste do corpo. Então, muitas vezes, o indivíduo ele nem tem esses sintomas físicos tão aflorados, só que ele pode ter sintomas cognitivos, sintomas comportamentais ou emocionais. Então, ou ele tem esses sintomas físicos que eu comentei, dessa reação de luta de fuga, ou ele também pode ter
irritabilidade, pode se tornar um pouco mais agressivo, ter dificuldade de concentração, dificuldade de atenção. Às vezes, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela não consegue muito completar algumas tarefas, então tem dificuldade no trabalho, por exemplo. Ela tem uma tendência maior a desmarcar os seus compromissos, às vezes fica muito triste. Isso acaba alterando os seus relacionamentos com as outras pessoas, seus relacionamentos no trabalho, né? Então, são algumas situações, algumas coisas que a gente consegue identificar como sintomas da ansiedade. Além de insônia também, que foi um tema que o Dr. Wallner comentou em uma das palestras. Então, é um grupo bem grande de sintomas, que cada transtorno da ansiedade vai se destacar em algum tipo dos sintomas, né? Mas, normalmente, são esses, ou sintomas emocionais, ou cognitivos, ou comportamentais, ou até mesmo sintomas físicos. Doutora Carol, me permita aqui só complementar uma coisa muito importante, esses sintomas, e muita gente sente, né? No consultório, hoje eu diria que 9 entre 10 pessoas chegam com essa, doutor, sou muito ansioso. Né? Quando que você é ansioso, doença, e quando você tem aquela ansiedade normal de uma coisa que você vai fazer, e você precisa se preparar bem, enfim. Eu diria assim, de uma forma simples, você me corrija se estiver errado, ou pode complementar também, se estiver atrapalhando a sua vida. Então, se a sua ansiedade atrapalha os teus relacionamentos, atrapalha o teu sono, o curso dos pensamentos, você não quer pensar numa coisa, tira o pensamento volta. Está atrapalhando o teu trabalho, compreende? Atrapalhando a tua alimentação, teu controle alimentar, você está comendo demais, está comendo fora de hora. Quer dizer, essa ansiedade já passou do limite, né? Você precisa procurar ajuda. E são pessoas que têm uma tendência maior a um estado de alerta constante, mas se isso te atrapalha no seu dia a dia, tem que ficar de olho, tem que estar procurando um profissional da saúde. Perfeito, doutores. Olha quantas dicas legais estamos recebendo, hein? Privilégio, bem pelo bem. Doutor Eduardo, por gentileza, como fazer para otimizar o metabolismo alimentar? Pois é, nós comentamos ali no tema, se você não teve oportunidade de assistir o segundo tema, sobre a inteligência física e o metabolismo, como você pode fazer para atuar no teu próprio metabolismo, nós vimos que existem 3 frentes. O metabolismo representa o que todas as células e tecidos e órgãos do corpo conseguem gastar e economizar de energia. E existem 3 vertentes, nós mostramos, é o metabolismo basal, que você herda dos seus pais, por isso que a criança que tem um dos pais obesos tem 30% de chance de ser obesa, quando ambos os pais são obesos, 70% de chance de ser obeso, porque ela já herdou um metabolismo basal baixo. O outro metabolismo que nós vimos é o dos exercícios. Mas o que interessa muito às pessoas é o metabolismo alimentar. O que faz bagunçar o meu metabolismo alimentar? O metabolismo alimentar, quando você come, você gasta energia para poder fazer a digestão, para que esse alimento seja metabolizado pelo fígado e seja assimilado por cada célula do corpo. Isso gasta muita energia. Mas o obeso, ele gasta pouca energia para fazer isso. E o magro gasta muita energia. O metabolismo alimentar do magro é acelerado. Por isso que o magro, quanto mais come, mais emagrece. É uma coisa impressionante. E eu costumo dizer que o tratamento do magro é mais difícil do que o do obeso. Porque o obeso, se ele balancear direitinho o gasto de energia com o ganho, ele emagrece. O magro, às vezes ele faz de tudo, muitas vitaminas e remédios e alimentação. E como eu trato a magreza? Eu trato da mesma forma como a obesidade. O magro tem que comer menos e fazer mais exercício para ganhar massa muscular. Agora, respondendo à pergunta, como otimizar? Quando eu passo mais de 6 horas sem me alimentar, o que acontece com o meu metabolismo? Desacelera. Então, quando eu fico a noite inteira sem comer, quando chega de manhã eu pulo a primeira refeição, o que eu estou fazendo? Eu estou desacelerando o meu metabolismo. Tudo que eu comer no almoço e na janta vai me engordar, porque o meu organismo está desacelerado. O que regula esse mecanismo é o café da manhã, a primeira refeição. Eu queria até sugerir para a coordenação um dia a gente ter um seminário só sobre isso, sobre o café da manhã, o de jejum, a importância de como fazer. Porque esse alimento, eu costumo até dizer para os meus pacientes, comer de manhã emagrece. Ficar sem comer de manhã engorda. Então, é isso aí.
Você comer comida pesada de noite, à noite o metabolismo é mais lento. Aquilo vai demorar mais, a digestão também é mais lenta, vai prejudicar o sono e vai prejudicar o teu apetite no café da manhã. Então, você quer otimizar o seu alimento, o seu metabolismo dos alimentos, você coma na hora certa. E eu digo que não é de 3 em 3 horas, porque em 3 horas nem acabou ainda a digestão e a assimilação da refeição anterior. É um mínimo de 4 horas e um máximo de 6 horas. Uma média de 5 horas deve distar de uma refeição para outra. Então, teoricamente, a gente deveria comer assim, café, almoço e janta, ok? Para ser mais específico, nada de merenda, lanchinho, café da tarde, ceia, colação, isso não existe, gente. Está provado que o que resolve o metabolismo é comer e parar de comer. Você precisa manter o seu corpo treinado a tirar as energias acumuladas e a acumular energia. Então, comer e parar de comer. Se você comer bem pela manhã, à noite uma refeição mais leve do dia, que nós recomendamos que fosse umas frutas, ou uma torradinha integral com chá, e vai dormir logo, antes que a fome volte de novo. O que acontece? Você vai resolver os seus problemas metabólicos, vai baixar colesterol, triglicérides, peso, a pressão melhora, enfim, você vai experimentar uma coisa muito boa na sua vida, se organizar o metabolismo dos alimentos dessa forma como nós falamos. Com licença, também complementando, o tema que nós falamos sobre o sono e a imunidade, também comentamos que um dos fatores ali relacionados era o desjejum. Então, além dele influenciar no metabolismo, o desjejum influenciando no metabolismo alimentar, ele também está relacionado com menores níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse e da ansiedade. Isso também está muito comprovado de que uma alimentação mais robusta no café da manhã, no desjejum, ela vai diminuir os níveis de ansiedade no decorrer do dia e melhora também a qualidade de sono. Então, a gente acaba vendo que uma única orientação, uma atitude simples, que é você fazer uma refeição, a gente sugere que seja antes das 9 horas da manhã, uma refeição robusta, ela vai trazer benefícios praticamente em todos os temas que foram abordados aqui no seminário. Excelente, muito bom. E, doutor Valner, já que você está com a palavra, uma curiosidade. Eu sei que suco, nem vou falar o refrigerante, né? Durante a refeição é inviável, mas água pura junto com a refeição, pode? Como é que é isso? É uma dúvida interessante, né? A gente considera que a água pura, ela é o líquido saudável, o líquido indispensável. Na verdade, alguns dizem que deveria ser o único líquido a ser ingerido pelo ser humano, a água pura. Se a gente considerar o chá como sendo praticamente só a água também, mas essa dúvida em relação a usar o líquido, a água pura, junto com a refeição, é uma dúvida muito frequente. Por quê? Primeiro, porque algumas pessoas elas sentem sede quando estão se alimentando. Sentem a boca seca. E isso a gente sabe que é um hábito. É uma rotina que a pessoa está acostumada. Muitas vezes ela foi treinada a se alimentar ingerindo líquido. E eu já fiz algumas observações em restaurantes, enfim, lugares que servem alimento. Praticamente menos de 1% das pessoas vão recusar algum líquido junto com a refeição. E é um hábito muito ruim, muito prejudicial. E a pergunta da água, ela é interessante. Por quê? Porque você junta um conceito que seria algo positivo, que é você ingerir a água pura, com um conceito negativo de você ingerir líquido junto com a refeição. Agora, quais seriam os problemas relacionados a esse? Inúmeros problemas. O primeiro deles é o mais óbvio, tem a ver com a diluição do suco gástrico. O corpo ele demanda um esforço, uma energia muito grande para a produção de um líquido ácido, extremamente ácido, capaz de digerir o alimento que foi consumido. O pH do estômago ele é o pH mais baixo do corpo. E isso demanda das células um maquinário celular. A produção de ácido ela é algo, chega a ser, a gente pode dizer até que seja algo quase que um estresse para o organismo produzir esse ácido. Gera uma reação alcalina no corpo. Para cada ácido que foi colocado no estômago,
uma base, uma molécula contrária foi colocada no sangue. Então, o corpo, a gente tem que entender que a produção do ácido gástrico é algo muito valioso. E você diluir isso, você está jogando fora um esforço muito grande que as células tiveram que fazer para produzir aquele ácido. Então, você diluir o ácido gástrico, logicamente, você vai diminuir a velocidade da digestão dos alimentos, o que faz os alimentos permanecerem mais tempo dentro do estômago, o que aumenta a fermentação dos alimentos, que está relacionado ao tempo do contato delas com as bactérias, e essa fermentação pode produzir também gases, uma má digestão. Então, o primeiro ponto que eu colocaria é a diluição do suco gástrico, o retardo do processo digestivo e o aumento de sintomas desconfortáveis relacionados a isso, gases, enfim. Aí existem outros fatores, como, por exemplo, a diluição da saliva, que quando a gente ingere, eu mencionei isso também, quem tiver a oportunidade de acompanhar o dia que falamos sobre digestão, mas a saliva também, ela contém substâncias que ajudam no combate a infecções, e o bicarbonato de sódio, que acaba dando um equilíbrio para o processo digestivo. Você acaba diluindo a saliva também. E um terceiro ponto negativo da ingestão da água junto com o alimento seria que esse estômago, que além do alimento e do suco gástrico, ele tem uma quantidade de líquido maior, ele vai estar muito mais propenso a fazer o refluxo gastroesofágico. Esse conteúdo do estômago, ele vai refluir, ele vai voltar para o esôfago com maior facilidade. E quando ele volta, algumas pessoas até sentem regurgitação quando esse alimento ele volta até a boca, né? Mas muitas vezes ele volta somente no esôfago. Ela não vai voltar só a água, ele volta trazendo ácido gástrico, resíduos alimentares, e isso pode também estar contribuindo negativamente com os sintomas do refluxo, né? Como esofagite, que é uma inflamação do esôfago, azia, muitas vezes é manifestado como tosse crônica, problemas de infecções no ouvido, muitas vezes estão relacionadas a esse refluxo. Então, não é ruim você beber água junto com a refeição, é péssimo. Pessoal, presta atenção, hein? Nada de líquido, então, na refeição. Eu queria só fazer um comentário também. Por gentileza, doutor, fique à vontade. Essa questão do líquido às refeições é um mau hábito do brasileiro, porque nós vivemos num país quente, né? Então, a recomendação é que você beba bastante água antes de comer. Meia hora antes, a água não sofre processo digestivo, ela passa direto para o sangue. Então, beba bastante água, 1 litro, um barril, se precisar, para não beber junto com a comida. Mas se aconteceu, vamos lá, você não bebeu água nenhuma naquele período, pisou na bola, chegou na hora da comida morrendo de sede, é melhor você beber água ou não beber nada? Talvez seja melhor prejudicar um pouco a digestão e beber um pouquinho de água. Quando nós adotamos isso em casa, nós fazíamos assim, tiramos a jarra da mesa, acabou. Meio copinho de água, e eu dizia para os filhos, olha, vocês vão ter que administrar isso, durante o almoço vai tomando um golinho, só para poder se adaptar sem a água. Então, você quer fazer essa mudança? Tire refrigerante. Suco, menos mal, mas a água é o menos pior de todos os três. Então, não tenha suco nem refrigerante junto com a refeição. Se for necessário, nessa fase de transição, eu recomendaria uma quantidade limitada de água e ingerida aos poucos para que não aconteça o que o Dr. Wallner falou, para não diluir o suco gástrico. Então, um golinho pequenininho e você vai trabalhando na direção de se livrar de todo o líquido junto com a refeição. É um hábito excelente e você vai esperar terminar a digestão para beber água. Quanto tempo demora para acabar a digestão e esvaziar o estômago? 2 horas. Então, beba muita água antes de comer, para você aguentar esperar essas 2 horas depois da refeição. Muito bem. Pessoal, hashtag fica a dica, hein? Doutora Caroline, como tratar a ansiedade? A maioria pensa que é só tomar um comprimidinho e as coisas vão se resolver, né? Mas não é assim que acontece. O tratamento da ansiedade, claro que pode sim envolver medicamentos, mas
tem outras coisas que são também igualmente ou até mais importantes do que a medicação. Então, em alguns casos, realmente a gente precisa tomar remédio, né, para tratar a ansiedade. Isso faz com que algumas pessoas fiquem com o pé atrás na hora do tratamento. Tem medo de viciar na medicação, mas os medicamentos, quando eles são bem indicados, eles fazem a total diferença, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o tratamento das doenças serve para isso, para trazer bem-estar e para levar uma melhor qualidade de vida para aquela pessoa. Então, primeiro a gente pode começar com os antidepressivos. É a principal classe para tratar a ansiedade. E aí são vários, né? A gente conhece muito a fluoxetina, a sertralina, o escitalopram, a amitriptilina, entre outros. E essas medicações, elas são medicações mais para o longo prazo. Não quer dizer que a pessoa vai tomar aquilo para a vida toda, só que primeiro que elas demoram um pouquinho a começar a fazer o efeito. Então, muitas vezes demora até um mês para a pessoa realmente perceber que está tendo alguma melhora. Podem dar alguns efeitos colaterais, mas são medicações importantes. E já que demora tanto assim a começar a fazer efeito, em alguns casos a gente passa algum tipo de calmante, mas é só para usar por um curto período de tempo, quando os sintomas são muito graves, até a pessoa se acostumar com a medicação. Ou então para momentos de crise de ansiedade, crise de pânico, como se fosse uma emergência mesmo. Toma ali algum calmante para estar resolvendo o problema na hora. Só que tem alguns casos que a gente nem precisa da medicação para tratar a ansiedade. Tem outras coisas que podem ser feitas que ajudam também. Todo mundo que toma remédio para ansiedade tem que fazer essas outras coisas também. Então, primeira delas, terapia. Normalmente a gente indica a terapia cognitivo-comportamental, ou a TCC, que é o psicólogo que faz, né? É uma estratégia de terapêutica muito importante, tem começo, bem, meio e fim, é bem estruturada e serve para a pessoa criar ferramentas para estar lidando de forma bem objetiva com os sintomas da ansiedade, perceber quais são os gatilhos, certo? E está resolvendo isso daí. Tem que ser feito por, no mínimo, 4 a 6 meses. Antes disso, nem sempre resolve muita coisa. E uma outra coisa fundamental para o tratamento da ansiedade é a atividade física. É muito, muito, muito importante. E a gente vê como o exercício ele é fundamental para tudo, né? Para praticamente todas as doenças que a gente tem, a alimentação saudável e a atividade física fazem toda a diferença. Então, existem alguns estudos até que demonstram que fazer atividade física por pelo menos 16 semanas tem o mesmo efeito do que tomar sertralina durante 16 semanas para a ansiedade. Então, o exercício pode ser qualquer um, tá? Pode ser caminhada, corrida, bicicleta, academia. Você tem que escolher. A gente fala que o melhor exercício é aquele que você consegue fazer. Se você não consegue caminhar ou não pode caminhar, esse não é o exercício para você. Então, faça alguma outra coisa. Então, qual que é o melhor exercício? Aquele mais simples que você vai conseguir realmente se comprometer a fazer com frequência. Então, pelo menos, no mínimo, 30 minutinhos, pelo menos 4 a 5 vezes na semana. Isso aí vai fazer toda a diferença no tratamento da ansiedade. E é claro que a alimentação saudável também ajuda muito, se hidratar, tomar bastante água. Uma hidratação, mesmo que pequena, pode causar alguns desbalances no nosso cérebro e piorar a ansiedade. Então, lembrando, medicação, quando em casos graves e em casos que não melhoraram com as outras medidas, são importantes. Terapia, atividade física, são as 3 bases do tratamento da ansiedade. E é uma doença que, assim como outras, tem tratamento. Então, não adianta a gente ficar sofrendo por uma coisa que a gente pode controlar e pode melhorar para ter uma boa qualidade de vida. Perfeito. Pessoal, ó, tem solução, hein? Tem tratamento à ansiedade. Meu amigo doutor Eduardo, agora um estudo de caso, hein? O senhor é experiente? Meus filhos dormem tarde da noite, junto com a gente. Entendi que isso contribui para eles estarem gordinhos. Como mudar esse hábito nas crianças? A gente vê hoje muitos casos e muitas famílias que permitem que as suas crianças fiquem acordadas até tarde. A necessidade de sono de uma criança é muito maior do que a de um adulto. E os pais não imaginam o prejuízo que estão causando para os seus filhos quando deixam essas crianças acordadas até 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, e dormir junto com eles. Então, os pais precisam despertar e entender isso. O que atrapalha uma criança
de dormir na hora que ela deve dormir. Quando escureceu o dia, 7 da noite, 8 da noite, tomou o seu lanchinho, comeu seu mingauzinho, sua mamadinha, cama. O que atrapalha é que muitas vezes nós damos estimulantes para os nossos filhos durante o dia. Se você dá Nescau para os teus filhos, café, põe cafezinho no leite, mesmo que seja um pouquinho. Refrigerante, gente. Você sabe, um copo de refrigerante para uma criança corresponde a um adulto tomar 5 xícaras de café. Então, você está criando um dependente de estimulantes. Então, e chega de noite, a criança não quer ir dormir, ela está acesa. Outros pais deixam a criança dormindo a tarde inteira, para não atrapalhar o seu trabalho em casa. Aí chega de noite, a criança não tem sono. E pais, às vezes, com a consciência culpada, porque estão ausentes da vida dos filhos. Quando chega tarde da noite, não, eu tenho que ficar com eles, né, um pouco, eu preciso compensar isso. Deixa eles acordados, destruindo a saúde deles para estar mais tempo com eles. Então, é uma coisa muito complexa com a vida moderna de gerenciar, mas eu diria o seguinte, é muito importante, tem que acontecer isso. As crianças precisam dormir cedo. 7 da noite, os menorzinhos, 8 da noite, os juvenis, os adolescentes, 9 da noite, jamais um adolescente deve passar de 10 da noite também dormindo. E a coisa que mais atrapalha, segundo eu tenho visto, é aquela festa que acontece à noite em casa. A família esteve fora, cada um na sua lida, chega à noite, todos querem comer, querem assistir televisão, querem se divertir, a casa está em festa. Aí os pais falam para o seu filho, filhinho, ó, o médico mandou, vai para a cama, vai dormir. Mas não vai mesmo, né? Nós precisamos encerrar o expediente da família nessa hora. Deu 9 horas da noite, acabou, desliga a televisão, acabou o jornal, apaga tudo, desliga tudo. Vamos com a criança para o quarto, vai conversar com ela, ver como foi o seu dia, cantar musiquinha, ler ou contar uma historinha da Bíblia, alguma coisa que vai dar um sono bem tranquilo para a criança. E se for muito cedo, quando a criança dormiu, você acende as luzes todas de novo e acaba de fazer o que você tinha que fazer. Mas não sacrifique a saúde do teu filho, deixando que ele durma tarde da noite. Só concluindo, os especialistas em sono infantil dizem que a criança deve reduzir o horário do sono progressivamente. Então, se a criança está acostumada a dormir meia-noite, você vai puxar para 11 da noite primeiro. A criança se adaptou em 11 da noite, você puxa para 10. Se adaptou em 10, você puxa para 9h30. Se adaptou em 9h30, puxa para 9 horas, ok? Mas vai trazendo esse sono, dessa forma a criança não vai precisar tomar remédios calmantes, indutores de sono, para corrigir o sono. Mas os pais têm que estar muito ligados para conseguir fazer isso. Fica aqui também essa recomendação prática. Bote os seus filhos, tire os estimulantes deles. Limite o sono da tarde. E vai puxando, sem que a criança perceba, esse horáriozinho dela para cada vez mais cedo. Ok? E as crianças, elas precisam muito de rotina. Então, rotina para tudo, rotina para comer, rotina para dormir. Quando elas têm rotina, elas se sentem mais seguras, elas sabem o que vai acontecer depois. Isso protege as crianças e faz com que elas se desenvolvam muito melhor. E outra coisa, outro estímulo também que a gente tem que ter muito cuidado nas crianças é o estímulo com as telas. E telas envolvem iPad, celular, televisão. Então, muitas vezes as crianças ficam até 11 da noite assistindo alguma coisa, isso porque passaram também o dia inteiro na frente de alguma tela, para querer dormir daqui meia hora, elas não vão dormir. Isso tanto os adultos, muito mais as crianças. Então, diminuir bastante durante o dia esse estímulo que elas têm com as telas. E, como o doutor Eduardo falou, aos poucos diminuindo o horário de dormir. E cada período da vida, as crianças têm um horário, uma quantidade de horas de sono recomendadas, né? Os bebês, eles dormem praticamente o dia inteiro, e com isso, com o tempo, esse tempo vai diminuindo. Mas importantíssimo a criança ter rotina, isso vai fazer toda a diferença na saúde dela, no aprendizado e em outras áreas da vida também. Muito bem lembrado, Carol. E o Dr. Wallner mencionou essa questão de tela, né? Porque a luz da tela, do celular, do iPad, da TV, entra pelos olhinhos da criança e bloqueia o hormônio do sono, a melatonina. Então, a criança que vê tela de noite, o adulto também, doutor, eu não consigo dormir, eu fico na rede social, leva a TV para o quarto, gente, sabe? E fica ali assistindo televisão.
vai prejudicar o sono. Uma das coisas piores que alguém pode fazer na vida é ter televisão no quarto. Lembra, o quarto deve ser dormitório, né? O quarto não é tela, não é cinema, não é? Então, quer assistir, vai lá para a sala e assiste, mas quando você vier para o quarto é para dormir. Então, essa dica da doutora Carol foi fantástica. Tire, combina com a criança, uma certa hora em diante, acabaram as telas, acabou a rede social, acabou a Rede Globo, todas as redes que tiver por aí. Puxa vida, quantas dicas práticas. Fala sério, a gente merece um like, né? Deixa seu like aí, compartilhe esse conteúdo com o maior número possível de pessoas. Dr. Wallner, um estudo de caso agora. Sempre que como me sinto estufado, inchado, o que posso fazer para melhorar isso? Muito bem. Essa sensação de estufamento é uma das queixas mais comuns no consultório médico, principalmente dos gastros, né? Na minha área, que é a ultrassonografia, nós acabamos também avaliando esses pacientes que geralmente têm indicação de fazer uma avaliação do abdômen com a ultrassonografia. Agora, eu gostaria de abordar esse assunto, deixar bem claro que existem questões que são puramente funcionais, ou seja, o indivíduo ele não tem uma doença e ele tem o sintoma dispéptico, mas também existem casos que são patológicos, doenças. Então, seria muito importante nesse momento, se a pessoa tem esse sintoma desagradável persistente, é indicado que ele procure um especialista, ou um clínico, ou um gastroenterologista, para que seja feita uma investigação diagnóstica. Havendo-se excluído as causas patológicas, entram os assuntos que eu gostaria de responder, que são questões relacionadas a hábitos, que não estão necessariamente ligadas a doenças. Então, nós só mencionando algumas doenças que poderiam causar isso, a gente tem doenças muito comuns, como a intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, que são coisas diferentes. A doença celíaca, embora não seja tão frequente, ela precisa ser pensada nesses casos. É uma doença que a gente precisa estar sempre com ela em mente para poder diagnosticar. A doença celíaca ela causa problemas muito graves na vida da pessoa, se for demorado o diagnóstico. A própria gastrite e a pedra na vesícula, né, muitas vezes se manifestam com esse desconforto depois da alimentação. O próprio câncer de estômago, ele pode simplesmente começar com um desconforto depois da alimentação. Então, eu menciono algumas doenças para que a pessoa tenha em mente de que nem tudo se resolve só fazendo um hábito de vida saudável. Em alguns casos, é preciso realmente um diagnóstico para poder fazer o tratamento preciso. Mas eu diria que a maioria dos casos está relacionado a maus hábitos. A gente já mencionou sobre a ingestão de líquidos na refeição. Durante a palestra, eu falei muito sobre a importância da mastigação e o tempo que o alimento permanece na boca antes dele ser ingerido, por causa da importância da salivação do alimento, de você hidratar o alimento com saliva e não com o líquido. Então, está relacionado também a questões que foram abordadas, a ansiedade. Muitas vezes a pessoa ansiosa, você identifica ela com o tempo que demora o alimento na boca, uma garfada. O ideal seria que ficasse alguns segundos, 30 segundos, até mais. Mas, em alguns casos, são 3 segundos que a pessoa tem o alimento na boca e já engole. E isso você está predispondo à fermentação do alimento que foi mal mastigado, ele entra inteiro no estômago, e aquilo sofre um processo de apodrecimento, fermentação, produção de gases. Uma outra coisa que além da mastigação adequada, não consumir líquido na refeição, a questão da frequência alimentar, que já foi abordada também pelo Dr. Eduardo hoje. Uma alimentação muito frequente, ela não dá tempo para o organismo se preparar para uma nova refeição. Então, você comer frequentemente, ou seja, se você come a cada 2 horas, está colocando alguma coisa na boca, 3 horas, 4 horas, você não dá tempo para o corpo preparar todas as estruturas, os líquidos que precisam estar prontos
para receber uma digestão. Então, uma frequência alimentar aumentada. E a gente poderia citar também a falta de atividade física. Por quê? O processo digestivo, todo o trânsito intestinal, ele tem metros e metros. Em algumas pessoas passa de 7 metros de trato gastrointestinal. E todo esse movimento, ele é feito por musculatura lisa, que faz um movimento propulsor, que vai fazendo um movimento de peristalse, são contrações musculares. E devido ao sedentarismo, essas contrações elas perdem a eficácia. O trato digestivo perde a capacidade de empurrar o alimento na direção correta e o alimento permanece por muito tempo ali. Então, a atividade física, o movimento provocado pelo exercício físico dos músculos, principalmente o músculo iliopsoas e a parede abdominal, ele também serve como um massageador do trânsito, acelerando o trânsito intestinal, estimulando a defecação, a pessoa vai ao banheiro, isso também estimula os movimentos intestinais. Então, a atividade física é indispensável. Então, se você, meu amigo, se come e se sente mal, e você é sedentário, então aí já temos um sinal amarelo de que o sedentarismo está prejudicando a sua saúde. Experimente começar um programa de atividade física e perceba como isso pode melhorar em pouco tempo. A constipação intestinal também a gente mencionou na nossa palestra sobre pessoas que às vezes passam 2 até mais de 3 dias sem ir ao banheiro, como isso também pode impactar, porque o espaço que tem dentro do abdômen ele é relativamente limitado. E se há um intestino grosso está repleto, vai sobrar menos espaço para o estômago, para o intestino delgado, e a pessoa vai comer e vai se sentir estufada. Então, assim, são inúmeras as causas desse sintoma. É um sintoma muito, muito frequente, mas o que eu não recomendo é o consumo automedicação. Muitas pessoas consomem omeprazol ou algum outro prazol, achando que isso vai resolver o problema, ou que o problema seja a falta dessa medicação. Outras pessoas têm o hábito de consumir sais de frutas, antiácidos, por conta própria. Só que isso traz riscos e você não precisa de uma receita médica para comprar essa medicação. Então, e é pior que isso, você vê propagandas na televisão estimulando, você exagerou na festa, toma tal remédio. Existe isso. E não só isso, você chega numa farmácia, vai ter banner escrito, compre este remédio, ele vai melhorar a sua digestão, vai limpar o seu fígado e assim por diante. A automedicação, nesse caso, ela deve ser evitada. Se você tem esse problema, fez todas as recomendações que a gente falou, não teve melhora nos sintomas, procure um especialista, faça os exames. Você pode ter alguma doença, alguma coisa que pode até ser mais grave, e aí está passando despercebido. A gente vê nessas propagandas aí, né? Exagerou, tome tal coisa, tome um tal remédio antes e um depois, está tudo resolvido. Né? Mas é complicado isso mesmo, não entre nessa. Eu conheço pessoas que desenvolveram câncer de intestino por causa de estar usando antiácidos. Sal disso, sal daquilo, enfim. Não, antiácido não é brincadeira, não. Realmente é uma medicação que dá aquele alívio na hora, porque empurra essa alimentação antes dela estar preparada para o intestino, e além de trazer problema para o estômago, vai trazer também para o intestino. Né? E um aspecto que eu gostaria de complementar é a pausa alimentar. Se você está sempre entufado, tudo que você come faz mal, que tal fazer um jejum? Passe um dia inteiro comendo somente frutas, de 3 em 3 horas uma fruta, ou um copo de suco de 3 em 3 horas, no outro dia você volta a se alimentar daí de uma forma correta. Olha, 100% dos meus pacientes empachados voltam maravilhados. Doutor, aquela pausa alimentar, aquele jejum de fruta que o senhor me passou, foi fantástica, resolveu tudo. É até engraçado, porque na ultrassonografia do abdômen, o preparo do exame exige um jejum, no mínimo de 8 horas.
Então a pessoa ela vem no dia do exame sem ter se alimentado, e aí vamos supor que são 9h30 da manhã, e a pessoa está lá para fazer o exame porque ela se sente empachada. E eu pergunto, e hoje você está sentindo algum desconforto? Não, hoje eu tô bem. Aí fica meio nítido para a gente que é o próprio hábito da pessoa estar comendo constantemente. Ou comendo demais, ou demais, né, também. Show de bola, muito bacana essas instruções aí, práticas, né? Muito bom. Passando agora para o campo mais emocional, né? Doutora Caroline, qual a importância da inteligência emocional? Olha, esse para mim é um tema fantástico. Eu gosto demais de falar sobre inteligência emocional. É uma coisa que muitas vezes não está no consciente das pessoas. Né? A gente não presta muita atenção na nossa inteligência emocional e não sabe quanto que isso é importante. Então, primeiro que as nossas emoções elas influenciam na nossa saúde física também. Isso é uma coisa clara já. E o que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é você conseguir identificar e controlar suas emoções para que elas trabalhem ao seu favor. Então, para você conseguir alcançar os seus objetivos, para você ter uma boa qualidade de vida, viver uma vida tranquila. E também faz parte da inteligência emocional você saber identificar as emoções das outras pessoas, para se relacionar melhor com elas. Então, se você tem uma boa inteligência emocional, uma boa parte da sua vida já está resolvida, ou pelo menos facilitada. Né? Então, a gente acaba, muitas vezes, deixando de lado e não pensando. A gente age de forma muito impulsiva, a gente exagera no tamanho que a gente dá para determinadas emoções, e isso acaba saindo do nosso controle. E isso influencia negativamente em muitas coisas da nossa vida. Né? A gente acaba ficando um pouco mais travado, tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, acaba com os relacionamentos, vive uma vida, às vezes, muito irritada, com muita raiva, muitos sentimentos guardados ali que não foram expressados. Então, ter uma inteligência emocional ali em dia, e é uma coisa que também não é tão simples, né? Se fosse simples, todo mundo teria, mas ter uma inteligência emocional é importantíssimo. A gente precisa disso para ter também uma saúde plena. Muito legal. Inteligência emocional, pessoal. Esse é o caminho. Doutor Eduardo, um outro caso agora aqui. Tenho tendências de família para diabetes. É possível evitar a doença? Obrigado pela pergunta. Essa era uma questão dentro da endocrinologia muito questionada durante décadas. E isso ficou muito claro, sabe, com um estudo intitulado DPP-4, Diabetes Program. É um programa onde eles separaram pessoas que tinham propensão para diabetes em 3 grupos. Um grupo usaria medicamentos, outro usaria somente placebo, que são comprimidos de farinha, sem nenhum princípio ativo, e o outro grupo ia simplesmente mudar o estilo de vida. O que eles teriam que fazer? Teriam que fazer pelo menos meia hora de exercício por dia e reduzir uma quantidade pequena, 7% do seu peso corporal. Você pode encontrar o resultado desse estudo no nosso tema principal, mas fica muito claro que quem evitou de se tornar diabético foi o pessoal que mudou o estilo de vida, começou a fazer um pouco de exercício. Por quê? O diabetes do adulto, do tipo 2, ele é causado pela resistência do corpo à ação da insulina. Ou seja, não falta insulina. A insulina está lá, mas ela não consegue colocar o alimento, a glicose, dentro da célula. Então a glicose começa a subir, o pâncreas começa a compensar isso produzindo mais insulina, e esse excesso de insulina vai fazer o indivíduo engordar mais, sentir mais fome, aumentar a pressão, sem contar que vai esgotar o pâncreas. E o que mais melhora a sensibilidade do corpo à ação da insulina não são os comprimidos, não é a metformina, é o exercício físico. Até costumo dizer para os pacientes, se eu tivesse diabetes, eu não ia fazer caminhada todo dia de manhã só, como eu tenho o hábito, eu ia fazer de manhã e de tarde. Porque aí você manda esse diabetes embora. Durante o exercício, a glicose entra nas células independente da ação da insulina. Então, olha que maravilha. Se você tem pai ou mãe diabéticos, isso não é uma sina. Você tem 30% de possibilidade
de se tornar diabético. Então você pode ter uma tendência, uma genética para diabetes e não ser diabético, desde que você adote esses parâmetros ensinados nesse seminário de inteligência física. Um programa de exercício, controle da ansiedade, um programa de sono adequado, a quantidade de sono adequado, os alimentos adequados. O que mais trava o efeito da insulina no nosso corpo? Vou dizer para vocês, são 3 coisas. Primeiro é o ganho de peso. Se você está acima do peso, vai trabalhar urgente para tentar chegar num peso mais saudável. Não precisa aquele peso ideal, não precisa ser uma Gisele Bündchen da vida, mas você precisa reduzir pelo menos um pouco o teu peso para que o metabolismo flua melhor. A segunda coisa é a falta do exercício físico. A privação do exercício, ou o sedentarismo, gera o mau funcionamento não só da insulina, mas de outros hormônios, como a melatonina, dos hormônios também relacionados com a alimentação, com a leptina, a grelina. Todos vão funcionar mal na pessoa que não faz exercício físico regularmente. E a primeira causa, como eu já disse, era dos pais. Você só poderia evitar de se tornar diabético ou de ter essa genética se você pudesse escolher quem vai ser teu pai e tua mãe. Como isso não foi possível, agora você precisa controlar o teu peso, fazer exercício regularmente e fugir de 3 alimentos que travam o funcionamento da insulina. Café, tudo que tem cafeína, refrigerante, chimarrão, chocolate. Segundo alimento, gordura. As gorduras travam o funcionamento também da insulina. A dieta tem que ser pobre em gordura. Então, vai fugindo de todas as gorduras visíveis, manteiga, margarina, maionese, comida com muito óleo, carne gorda. Fuja das gorduras. E modere bastante o uso dos carboidratos de absorção rápida, os açúcares, bolos, pudins, as farinhas de mandioca, de tapioca também, não se enganem. E principalmente a farinha de trigo branca. Então, você mudando alguns hábitos, qualquer dia, na segunda fase, possivelmente a gente possa falar sobre o diabetes mesmo, como prevenir. Mas basicamente isso, segure o peso, faça exercício, vai dormir cedo. E na parte alimentar, fique de olho nesses 3 alimentos, cafeína, açúcar e gordura. Legal. Importantes instruções, hein? Vamos colocar em prática isso aí. Dr. Valner, isso aqui é um sonho, hein? Essa pergunta aqui, hein? O que eu posso fazer para dormir melhor? Muito bem, é uma pergunta ampla, então eu vou até convidar aqui a participação dos colegas para a gente pensar o dia de uma pessoa que quer dormir bem. Eu acredito que o primeiro passo é acordar na hora certa, para você conseguir dormir cedo, dormir com qualidade, ter um sono, uma estrutura de sono. O conceito hoje, inclusive, não é uma noite de sono, mas é a sua estrutura, é uma estrutura robusta, aquela pessoa que sente sono na hora certa, não tem dificuldade para dormir, dorme a noite inteira e acorda se sentindo, mais importante é isso, acorda se sentindo revigorado pelo sono. Então, essa estrutura de sono com qualidade, ela começa com um despertar na hora certa. Você levantar cedo todos os dias. O cedo, ele é relativo, pode ser de acordo com a hora que você vai ter que se apresentar no trabalho. Mas a gente seguia mais ou menos pela luz solar, seria aí por volta das 7 horas da manhã, um pouco antes, não muito tempo depois disso. Um segundo aspecto que foi mencionado, o de jejum. As calorias que são ingeridas no café da manhã, elas inibem, como eu mencionei, elas inibem os níveis de cortisol. E isso vai ter uma influência durante todo o dia da pessoa, inclusive na hora do sono. A gente fala também sobre a fototerapia. Fototerapia é um termo amplo, mas um dos aspectos da fototerapia é você se expor a uma quantidade significativa de luz, de preferência uma luz natural, no período da manhã. Então, não adianta nada você acordar na hora certa e comer se você está em um ambiente escuro, uma casa, pensa aquela casa doentia, assim, sabe? Todas as cortinas fechadas, com blackout, com ar ligado para não, entendeu? Para não ventilar. E esse ambiente fechado, escuro,
ele evita também o contato da gente com a luz solar. E essa luz, iluminando a nossa retina, de manhã, ela vai também ter um impacto. Então, eu já mencionei 3 coisas que são feitas no período da manhã. Vou colocar mais uma, atividade física. Ela, em qualquer momento do dia, ela vai promover um sono de qualidade. Mas se você fizer exercício físico nas 3 horas que antecedem o sono, ela pode te despertar. Então, o melhor momento para quem tem insônia, o melhor momento para fazer exercício físico seria também de manhã. Então, olha, acordar na hora certa todos os dias, se expor à luz solar, uma luz natural durante a manhã, comer um bom café da manhã e fazer atividade física, você aí já tem, eu diria que mais da metade do problema já resolvido. No decorrer do dia, a gente percebe que as pessoas têm o péssimo hábito de ingerir a cafeína para permanecer esperto, acordado, como um estimulante, mas existem trabalhos que comparam, né, pessoas que não consomem cafeína com aquelas que consomem. E há um indicativo de que a cafeína ela quebra esse padrão natural de sono, mesmo sendo consumida apenas no horário da manhã. Então, se você tem insônia, tem dificuldade para dormir, tem um sono de má qualidade, considere se abster completamente da cafeína. É uma recomendação também. Você pode encontrar isso, inclusive, nas recomendações do tratamento da insônia da Sociedade Brasileira de Neurologia. Eles mencionam aí a redução dos níveis de consumo de café e outros produtos com cafeína. Podemos aproveitar e mencionar os outros estimulantes. O cigarro. É muito comum o fumante ter problema de sono. E ele não relaciona uma coisa com a outra, porque o efeito que ele sente do cigarro é um relaxamento, é uma calma, uma tranquilidade. Mas isso já é um indicativo de abstinência, né? Então, o fumante, geralmente, ele também vai ter problemas de insônia. E o álcool. A doutora Carol falou sobre a questão da ansiedade e o uso de medicamentos ansiolíticos. E eu tenho percebido que é muito frequente o paciente que tem um transtorno de ansiedade, ele já tem um problema, podemos dizer assim, grave de ansiedade, e ele acaba se automedicando com álcool, para poder diminuir os níveis de ansiedade. E isso é um duplo perigo. Primeiro, porque o álcool, quando passar o efeito do álcool, ele vai aumentar os níveis de ansiedade. Então, o álcool ele não é considerado um ansiolítico. Pelo contrário, o álcool aumenta os níveis de ansiedade e piora a qualidade do sono. E o segundo perigo é que você está se expondo ao vício, né, do álcool, que é um dos piores, das piores adições que existe é o alcoolismo. Então, é um perigo muito grande a pessoa tentar tratar o problema de sono, ou o problema de ansiedade, ou o problema de relacionamento com bebida alcoólica, ou qualquer outro tipo de problema com bebida alcoólica, né? Chegando agora no momento da tarde, no período da tarde, é importante ter uma rotina. O nosso cérebro, ele entende as mensagens que nós enviamos para eles através das nossas atividades. Então, se todos os dias você fizer uma rotina antes de se deitar, isso vai te ajudar a consolidar um sono de maior qualidade. É recomendável, por exemplo, uma leitura, claro, você não vai pegar um noticiário que mostra os assassinatos da cidade, né? Mas uma leitura calma, a gente recomenda a leitura da Bíblia, os Salmos, né? Os livros de sabedoria, eles são mensagens trazem muita tranquilidade, né? Uma leitura calma, um ambiente não muito iluminado à noite, agora é o inverso, né, do que aconteceu de manhã. A gente procura que o ambiente de dormir seja relativamente escuro, e existe também muita importância da luz. Está sendo falado de evitar a luz do espectro azul, a luz branca, a luz azulada, a luz das telas, celular, tablet, computador, televisão, elas estão estimulando o cérebro e elas estão inibindo o hormônio do sono. Então, evitar a tela, mesmo que se for ler, prefira que seja uma leitura de papel. Tem estudos que comprovam que a pessoa que lê
do Kindle, né, digamos assim, do tablet, comparando com a que está lendo do livro, há um aumento do tempo que ela vai demorar para pegar no sono, depois que ela desligar o aparelho, e o sono dela vai durar menos tempo, vai ser um sono de pior qualidade. E geralmente essa pessoa vai sentir menos revigorado de manhã, isso comprovado cientificamente. Então, nada de telas. Se você tem insônia, mantenha o seu celular fora do quarto de dormir, na hora de dormir. A luz vermelha ela é um pouco mais indicada. A gente indica também que o quarto de dormir seja um ambiente tranquilo, silencioso, de preferência que seja usado apenas para sono e atividade sexual, só. Não mais que isso. Só complementando, é importante também a gente lembrar que tem outras causas que não são só os maus hábitos ou a má rotina do dia que causam também a insônia, né? A gente pode ter até algumas medicações, alguns remédios para pressão, até remédios para ansiedade, que muitas vezes a pessoa tem a insônia por causa da ansiedade, mas às vezes o próprio remédio causa uma insônia. Então, algumas medicações específicas, refluxo, problemas cardíacos, apneia do sono. Então, são algumas outras causas também de problemas de insônia, mas a grande maioria é por um estilo de vida que não é tão indicado, né? E como que a gente consegue perceber que o nosso estilo de vida é o principal causador de diversas e da maioria das nossas doenças. Então, se a gente consegue mudar, se a gente traz para a gente essa responsabilidade, não, eu sou o dono da minha saúde e eu consigo mudar. Tudo bem que vocês vão precisar muito menos da gente, mas isso vai fazer com que você seja muito mais saudável. Então, você é o responsável pela sua saúde. Se você conseguir mudar os seus hábitos, a maioria das suas doenças ou vão ser curadas ou vão ser bastante controladas. O Dr. Wallner se tornou aí quase que um ícone, né? Um estudioso do sono. Gostei muito da sua resposta. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a higiene do sono. A pessoa que tem realmente problema de sono, tudo bem, já fez seu exercício de manhã, já se expôs ao sol, não comeu tarde da noite. Tem alguma coisa logo antes de dormir que pode ajudar a pessoa a conciliar o sono? E outra coisa, é a pessoa que fazendo tudo isso não consegue estruturar o sono. Demora horas, né, o que a gente chama de latência, né, do sono inicial. A pessoa fica meia hora, 1 hora, 2 horas e o sono não vem. Ou ela tira um cochilinho, depois perde o sono de madrugada, né? Então, são duas coisas, né? A higiene do sono para completar, né, essas coisas. E se o indivíduo com tudo isso não conseguir resolver o seu problema de sono, quem ele deve procurar? Bom, o especialista nessa área é o neurologista. Existem exames que podem ser feitos para identificar outros problemas. A insônia também ela pode ser algo essencial, uma doença, né? A insônia é, na verdade, em alguns casos, o problema da pessoa e precisa ser tratado, e é o neurologista. Então, é recomendável que essa pessoa faça realmente uma investigação diagnóstica. Se ela está fazendo tudo certo e ainda assim tem um problema, ela deveria, sim, procurar um especialista, um neurologista. Agora, sobre higiene do sono, eu acho que basicamente tudo o que foi falado envolve higiene do sono. Todo o preparo que é feito para a pessoa conseguir ter um sono de qualidade se chama higiene do sono. São aqueles cuidados que você tem para poder manter um sono de qualidade. Então, abarca os hábitos da manhã, evitar os estimulantes, o álcool, a nicotina, o café, e fazer atividade física. Mas, assim, aquela rotina que eu mencionei, você pode fazer ela mais ou menos de acordo com a sua preferência. Por exemplo, eu tenho o hábito de tomar um banho morno antes de dormir, todos os dias. E se algum dia, por alguma eventualidade, viagem, eu não tomei banho, eu tenho muito mais dificuldade de pegar no sono. Outra coisa, o ambiente que eu mencionei. Se você tem um ambiente barulhento, mora perto de uma avenida movimentada, é recomendável ter um ruído neutro. Eles chamam em inglês white noise. Existem equipamentos para isso. Pode ser o barulho do ventilador, algum ruído constante que faça o seu cérebro não estar prestando tanta atenção nos outros ruídos. Falei sobre não ter telas, não ter exposição à luz.
Então, um ambiente mais escuro, um pouco mais frio também favorece o sono. Tudo isso está englobado na questão da higiene do sono. Havendo, assim, necessidade, procure o neurologista. Perfeito. Resumindo, pessoal, sono é saúde. Sono é saúde. Queridos médicos, eu quero agradecer demais vocês. Nós teríamos muitas outras perguntas, mas o tempo voa. Acredita nisso? Voa. Então, concluindo aqui, eu queria perguntar para o nosso querido doutor Eduardo, o que é inteligência física, hein? O que fica desse seminário na impressão do senhor? Quem comanda o corpo? Pois é, quem comanda o corpo é a base, né, da inteligência física. Muitos traduzem inteligência física como aquela coisa física, de você tocar, de você enxergar. Por exemplo, você vê um tapete vermelho, você lembra alguma coisa, fidalguia. Você vê uma coisa, uma luzinha azul, como alguém já mencionou aqui hoje, você tem sentimentos, né? Quando você toca numa coisa aveludada, quando você oferece para alguém uma coisa adocicada para tomar, aquilo tudo representa, traz memórias afetivas. Mas a inteligência física, dentro do conceito, é aquela sabedoria que a pessoa desenvolve para manter a sua saúde em dia. Tem pessoas que têm muita facilidade com isso. Só come na hora certa, vai dormir cedo, não perde sono por nada, não deixa de beber os seus 8 copinhos de água por dia, entende? Capricha e, enfim, ele desenvolve naturalmente isso. Em algumas pessoas não vai ser tão natural, porque talvez não foram treinados pelos pais para cuidar desses 8 parâmetros, né, da inteligência física, que basicamente é o uso adequado, né, do ar puro, da água pura, da luz do sol, hora de usar a luz, hora de não usar, do exercício físico, do repouso adequado, da alimentação adequada, da abstinência, deixar o que não presta para lá. Você ouve muito esse conceito hoje, álcool realmente não presta, ele inflama o fígado demora 3 semanas para se recuperar de uma dose de bebida alcoólica. Causa acidentes, alterações de personalidade, desmancha relacionamentos. Portanto, beba moderadamente. Que, portanto, beba, gente? Portanto, não beba. Como é que você vai colocar dentro do teu corpo um negócio que você sabe que vai causar tudo isso? Mas só um pouquinho. Temos que deixar esse conceito de um pouquinho. Tá? O verdadeiro conceito de abstinência e de temperança é você usar com moderação, sim, mas as coisas boas. O que é ruim, elimine da sua vida. Nós vimos aqui principalmente as drogas mais comuns, né? O álcool, o fumo e a cafeína. Essas 3 drogas estão detonando a saúde do mundo inteiro. Se você conseguir se livrar disso aí, já é uma coisa muito boa. E por último, eu queria me ater um pouquinho mais nisso aí, que é a questão da confiança. A confiança, pessoal, é uma coisa que falta muito hoje. Ninguém confia em ninguém, nem confia em si mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, quem é que vai coordenar o meu corpo? Quem manda no meu corpo? E a gente ouve com muitas vezes, com frequência, algumas pessoas dizendo, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Será que é verdade? O corpo é teu? Sabe que nós amamos muito a Bíblia e os conceitos de saúde bíblicos, eles são imbatíveis. A ciência, à medida que avança, só vai confirmando os ensinamentos bíblicos, né, sobre a questão da saúde. E o apóstolo Paulo escreveu, pessoal, vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Porque você foi comprado por um bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, observe, Deus dá para nós essa inteligência física de como você preservar a tua saúde com alegria, com prazer, com o máximo que a vida pode oferecer. Para quê? Para que você possa ser útil durante essa rápida passagem que você tem aqui nessa terra, para abençoar os outros, e, acima de tudo, também para glorificar a Deus. Houve um estudioso sobre estilo de vida, o Dr. Kolbe, ele escreveu sobre
a maneira que as pessoas agem em relação à saúde, e eu gostaria de tomar um instantezinho só para mencionar esse estudo dele, porque é muito interessante. A saúde das pessoas está relacionada com seus hábitos, com seus valores, com a cultura, tudo isso é uma coisa importante. Então, qual o conceito que você tem de saúde? E ele separou 6 tipos de conceito com saúde. O primeiro tipo é estar enfermo. Você reparou que tem gente que adora estar doente? Se você fala, olha, eu estou com uma dor de cabeça hoje, a pessoa fala, mas a minha dor é pior. Nossa, você não sabe, quando eu tenho dor, eu tenho que ir para a emergência tomar injeção. Né? Mas minha coluna hoje está... mas a minha dor na coluna é péssima. E isso a gente aprende desde criança, esse comportamento, estar doente é uma coisa boa, porque quando está doente, o papai está perto, a mamãe está perto, compra aquela frutinha especial que ninguém da casa tem direito a comer, só o doente. Né? Então é uma coisa legal ficar doente, parece que chama a atenção das pessoas. Então, segundo Kolbe, esse estar doente é uma coisa assim impressionante que leva muita gente a gostar de estar doente, a não tomar cuidado nenhum com a saúde, porque ele é tratado bem quando ele está doente. Então, estar enfermo, parece que quanto mais remédio ele tomar, ele é melhor, ele tem uma atenção melhor das outras pessoas. O segundo tipo de comportamento em relação à inteligência física, à sua saúde geral física, é o fato de ter a saúde perdida. Há pessoas que não se preocupam um pingo com a sua saúde, com o seu estilo de vida. Quando ficam doentes, correm no médico. E eu ouço com muita frequência e com muito pesar, doutor Eduardo, é o seguinte, eu bebo sim todas, eu passo o dia tomando café, eu como tarde da noite, muito churrasco com cerveja e tudo, mas meu estômago está péssimo, eu queria que o senhor passasse para mim aquela injeção de cavalo, assim, sabe aquela bomba que amanhã eu vou estar ótimo? Então, é isso, é esse camarada, saúde perdida, ele corre atrás do médico, mas ele quer um tratamento milagroso, para poder amanhã continuar fazendo as mesmas besteiras que ele fazia. Muita gente se enquadra nesse conceito, só vai em médico, só vai procurar uma medicação ou um tratamento quando ele perde a saúde. O terceiro tipo, segundo Kolbe, é a pessoa que está em risco. Doutor, olha, meu pai morreu de infarto, meu avô também, meu irmão mais velho já fez 3 pontes de safena, e eu estou tendo dor aqui no peito, daí o que eu faço? Aí tudo que o médico recomendar, ele vai fazer. Vai tirar a gordura, baixar a pressão, tomar remédio para o colesterol e tudo mais, para aquele risco. Mas o resto da vida dele não tem nada a ver, ele continua sem se preocupar e sem cuidar da sua saúde. Esse é aquele comportamento de estar em risco. Quando eu estou em risco, eu vou cuidar só daquele ponto em que eu tenho risco. O quarto é a saúde perdida, ou a saúde preventiva, quero dizer. A saúde preventiva, o indivíduo está envolvido em ter uma qualidade de vida melhor, de evitar as doenças. Então ele faz uma série de coisas, anda com a sua garrafinha debaixo do braço de água, ele sai todo dia para a caminhada, come muita salada, enfim, mas realmente até assiste algum programa assim, de saúde preventiva, mas o que acontece? A prioridade dele é manter a saúde para prevenir doenças futuras. Ele faz até um check-up preventivo. E esse comportamento de saúde até que é interessante, a saúde preventiva. Você cuida da prevenção. Um nível mais elevado ainda é o bem-estar. Não, o que importa é o meu bem-estar. E eu digo para vocês, nós temos que nos preocupar com o nosso bem-estar. A nossa felicidade depende da nossa saúde. Se você dorme gostoso, se alimenta gostoso, faz exercício com prazer, a água para você é uma delícia. Você não precisa ficar tomando refrigerante, cerveja, para sentir o frescor de uma água geladinha. Enfim, o bem-estar é importante e leva à longevidade também. A gente sabe que as pessoas que cuidam, fazem uma alimentação mais saudável, mais natural, fazem exercício, além de ter uma qualidade de vida melhor, terem mais sucesso na vida, serem mais felizes, eles vão viver uns 15 anos a mais de bônus. Mas o que nós gostaríamos aqui da equipe, da inteligência física,
de deixar claro para vocês que não é esse o mecanismo que deve reger as nossas decisões no nosso estilo de vida, sabe? O que deve reger nosso estilo de vida é aquele nível mais alto de personalidade em relação à saúde, que a gente chama de saúde vital e transcendente. Por que eu faço essas coisas? Eu não faço para viver mais. Eu não faço para ficar mais bonitinho, mais bonitinha. Não faço para ficar sarado. Eu faço para agradar o meu Criador. A Bíblia ensina esse princípio. Ofereçam seu corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. E compara até isso com um culto. Esse é o vosso culto racional. Então o céu todo se alegra quando você sai para uma caminhada. O céu todo se alegra quando você desliga a TV e vai para a cama na hora certa. Se alegra quando você escolhe tomar uma água pura ao invés de tomar um refrigerante. Em tudo você estará adorando a Deus. Então a mensagem que nós médicos gostaríamos de deixar, vamos ter uma reflexãozinha também, uma sobremesa, né? Agora, para concluir esse assunto, é que as mudanças, elas só são permanentes se você fizer com um alvo muito maior do que você mesmo. Se você fizer para servir as pessoas, se você fizer para servir e para agradar a Deus. Então, mude os seus maus hábitos antes que eles acabem com você. Acabe com seus maus hábitos antes que eles acabem com você. Excelente explanação, doutor. Muito obrigado, viu? E, aliás, esse questionamento ele é muito especial, né? Quem domina a sua vida? Já parou para pensar aí? Tony Robbins ele tem um pensamento curioso. Ele diz assim, quem não domina a sua vida, acaba sendo dominado por alguém ou por alguma coisa. E aí? Qual é a sua experiência nesse aspecto? Provérbios capítulo 16, verso 32, diz assim, melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito, diz a palavra de Deus. Portanto, o que é mais importante para você? Dominar ou ser dominado? Nós esperamos aqui que vocês possam dominar a vida de vocês, levando em consideração todos os conceitos que foram muito bem apresentados aqui, mas principalmente com a figura de Deus aí, dentro do seu coração. Se esse é o seu desejo, convido você a orar conosco nessa noite. Querido Deus, onipotente Pai, muito obrigado por esses seminários. E nós queremos colocar em prática cada princípio, cada conceito que aprendemos aqui. Mas principalmente queremos ter domínio e controle com o Senhor do nosso lado. Abençoe cada pessoa, cada família aqui representada. Nos dê uma semana feliz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se você tem o desejo de conhecer mais profundamente os assuntos abordados aqui nessa noite, entre em contato agora mesmo com o nosso Centro de Influência Bem pelo Bem de Joinville ou acesse o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Será um prazer muito grande lhe atender. É importante salientar que, além dessas temáticas, nós temos vários outros cursos gratuitos aqui no nosso Centro de Influência Bem pelo Bem. Você vai se surpreender. E a gente vai ficando por aqui, né? Eu sou o pastor Agenor Simões e esse é o seu Centro de Influência Bem pelo Bem de Joinville. Nos encontramos em breve. Um grande abraço.